Oi pessoal, tudo bom? Bom, temos essa situação do coronavírus e a partir de agora então nossas aulas vão ter que ser aí adequadas à situação que estamos vivendo. Pensando nisso, eu criei lá o grupo de WhatsApp e eu espero que todos estejam lá participando. Nós vamos ter os nossos encontros nas quartas-feiras para a turma da eletroeletrônica e nas quintas-feiras para a turma de mecânica, cada uma no seu horário, onde lá nós poderemos tirar dúvidas. É muito importante que você assista os vídeos, acompanhe nos slides e faça os exercícios das listas que forem sendo passadas. As informações vão ser encaminhadas via SIGA e também via WhatsApp. E assim nós poderemos estar conversando e trocando ideias. Também você pode entrar em contato comigo através do e-mail, ok? pauloamaro.ifsc@gmail.com, e através do e-mail você vai poder trocar uma ideia comigo ali, tirar dúvidas, fazer as suas perguntas ali. Beleza? Bom, nós vamos dar continuidade no assunto que estávamos trabalhando e agora nós entramos na parte de prismas. Já vimos ali a introdução sobre poliedros, são sólidos geométricos com faces formadas por polígonos, e agora a gente vai estudar um tipo de poliedro especial que são os prismas. Nota que aqui no slide já tem aí uma boa definição do que é um prisma, né? Como que ele construiu o prisma? Veja que ele pegou dois planos paralelos, beta e alfa. Eles são planos paralelos. Ele pegou uma região poligonal contida num dos planos, por exemplo, alfa. Ali embaixo você pode ver que tem um hexágono desenhado em alfa, percebe? E aí ele pegou uma reta direcional R, essa reta verde aqui. Então o que ele fez? Ele pegou cada ponto deste polígono P, aqui em alfa, e usando R como direção, ele fez uma projeção no plano beta. Note, não necessariamente uma projeção ortogonal, é uma projeção, ele está projetando nessa direção. Então esse vértice projeta lá, o vértice A projetou aqui no A', o B no B', o C no C', os pontos internos nos pontos internos, o segmento também projetado nesse segmento, então AB é a projeção aqui, a linha B', e assim ele formou o polígono P', que é uma projeção de P. E como todos os pontos seguiram essa reta direcional, nós temos a certeza de que todos esses pontos aqui estão representados aqui distintamente nas suas projeções, formando um polígono idêntico a esse. Esses dois polígonos aqui eles vão receber o nome de bases, ok? E se eu pegar todos esses segmentos que fazem a projeção do A até o A', do B até o B', de ponto interno a ponto interno, toda esta região espacial forma o que eu chamo de prisma. Então, prisma é o poliedro formado por todos os segmentos de reta paralelos a R, tais que uma de suas extremidades é um ponto de P e a outra é um ponto no plano beta, que é a projeção de P em beta. Beleza? Essa é a definição de prisma. É muito simples. Muitas das figuras que nós trabalhamos hoje em dia, muitos dos sólidos que manuseamos, são prismas. Por exemplo, um livro é um prisma. Uma capa, do outro lado a contracapa, são polígonos semelhantes, são iguais, né, projetados através das páginas ali. Seria uma maneira da gente estar tentando visualizar um prisma. Vamos dar sequência aqui. Aqui alguns exemplos de prisma. Na letra A a gente tem um prisma cuja base é um hexágono, parecido com aquele que vimos antes, mas aparentemente aqui o segmento que fez a ligação, ou a reta direcional, era perpendicular aos planos. Então nós vemos aqui essas retinhas, né? O B já é um prisma cujas bases são triângulos. E você percebe que agora o plano alfa estava aqui, o plano beta lá, ou vice-versa. Então o prisma está deitado. Perfeito, ainda é um prisma. E aqui na letra C, um outro prisma com uma base em forma de pentágono. Ok? Então, bases são essas regiões poligonais que são congruentes e situadas em planos paralelos. Então, as bases de um prisma sempre serão paralelos, ok? E são congruentes, são iguais. Então, o mesmo polígono que eu tenho aqui, no caso um hexágono, é igualzinho a esse hexágono aqui.
As faces laterais são essas regiões laterais aqui, formadas todas por quadriláteros. Nesse caso aqui é um paralelogramo, ok? AB, B', A', forma aqui um paralelogramo. Se voltarmos no slide anterior, pode ser um retângulo. Aqui parece outro retângulo, aqui parece outro retângulo. Pode vir a ser um quadrado? Pode ser um quadrado, mas sempre terá 4 lados as faces laterais. Arestas, a gente tem as arestas que formam a base, que são os lados do polígono da base, e as arestas laterais, que ligam uma base até a outra base. Então, A' é uma aresta lateral, B', C', C' e assim por diante. E a altura do prisma é um elemento extremamente importante. A altura do prisma é a distância entre os planos alfa e beta, a distância entre as bases. Logo, essa altura é calculada sempre perpendicularmente às bases, ok? Ângulo reto aqui, tem que ser de maneira perpendicular. Logo, este prisma que está inclinadinho, a altura dele não é o segmento A', é menor do que isso. Beleza? Vamos seguir. Como que nós vamos classificar os prismas? Primeiro critério de classificação é a inclinação da reta de direção. Se ela é uma reta perpendicular aos planos, então o nosso prisma ele recebe o nome de prisma reto. As faces laterais são retângulos no prisma reto. Quando ela é oblíqua, a reta não forma 90 graus com os planos, ela é secante, mas com uma inclinação diferente de 90 graus, então nós temos prismas oblíquos. São esses prismas inclinadinhos. As bases são paralelas e as faces laterais são paralelogramos. Beleza? Seguindo. Segundo critério, o polígono ele vai ter o nome determinado pela sua base. Então aqui nós temos um polígono que é um prisma. O prisma tem o nome pela sua base. Um prisma triangular, um prisma pentagonal, é esse aqui de baixo, ok? Não é o do lado, é o de baixo, o pentagonal aqui, ó. E o prisma quadrangular. Quadrangular é por causa do quadrado? Não, é por causa do quadrilátero. Quadrangular porque é um quadrilátero ali, ok? E um prisma ele vai ser chamado de regular se e somente se ele é reto, primeiro ponto, e suas bases são superfícies poligonais regulares. Ou seja, a base pode ser qualquer polígono. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, um hexágono, desde que a base seja um polígono regular e o prisma seja reto, ou seja, as arestas laterais sejam perpendiculares à base, aí você tem a possibilidade do prisma ser regular. Aqui tem um prisma quadrangular regular, onde as bases são quadrados, e aqui um prisma não regular, porque a base é um pentágono, onde os seus lados não são iguais. Mas se eu tivesse aqui um pentágono regular, esse seria um prisma regular também. Dentro ainda dessas classificações, existem os paralelepípedos. Os paralelepípedos são prismas quadrangulares, ou seja, tem que ter a base em forma de quadrilátero. E aqueles que têm base em forma de paralelogramo, então são chamados de paralelepípedos. Ok? A base não pode ser um trapézio, não pode ser um quadrilátero qualquer. Se a base for só um paralelepípedo, ele pode ser aqui, ó, um prisma paralelepípedo oblíquo, um paralelepípedo retangular, quando a base ele é um retângulo e ele é reto, e até o cubo, que é um caso de paralelepípedo especial. E aí nós chegamos então na primeira medida que nós vamos fazer nos prismas, que é dentro do paralelepípedo medir a sua diagonal interna. Então a diagonal de um paralelepípedo é esse segmento que liga um vértice de uma base ao vértice oposto na base oposta. É esse D aqui, você está vendo? Para eu calcular esse D, tomando como base essas dimensões, e note, a base é um retângulo, ok? Então, AB é igual a CD, CB é igual a AD,
como é um prisma, a linha D' é igual a AD, e assim por diante. As alturas A', B', B', C', C' e D' são todas iguais, perpendiculares. Como que ele chegou nessa conclusão aqui? Se você olhar aqui, você tem um triângulo retângulo aqui embaixo, não tem? ADB. Se você tem esse triângulo, esse F é a hipotenusa, A é um cateto e B, aqui, que é igual a esse pedaço, é o outro cateto. Vamos lá para um Word lá para a gente fazer algumas anotações. Olha só, então eu tinha que F era a hipotenusa, então eu vou colocar F ao quadrado, igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito? Esse é o teorema de Pitágoras dentro daquele triângulo. Vou copiar aqui só para aproveitar embaixo essa estrutura. O que acontece se eu olhar para esse triângulo D', ele também é um triângulo retângulo, só que F para ser um dos catetos, C, que é essa altura aqui, é outro cateto, e D, que é a diagonal que eu quero descobrir, é a minha hipotenusa. Logo, eu tenho que D ao quadrado é igual a F ao quadrado mais C ao quadrado. Correto? Só que esse F aqui, vou colocar ele até em vermelho, é o mesmo que esse F aqui. Ora, se é o mesmo cara, eu posso trocar ele por A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos fazer essa substituição aqui. D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que esse A ao quadrado mais B ao quadrado entra no lugar do F ao quadrado. Se eu quero isolar o valor do D, eu posso simplesmente, então, fazer D igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Perdão, deixa eu só colocar esses caras para dentro aqui da minha raiz. Prontinho. Como foi colocado lá no slide. Entendeu? Então foi, na verdade, a aplicação de 2 teoremas de Pitágoras ali rapidamente. E aí eu cheguei nessa definição para a diagonal do paralelepípedo. Beleza? Agora, lembra que um dos paralelepípedos era o cubo? E uma característica do cubo é que ele tem todas as arestas iguais. A gente viu isso lá nos poliedros de Platão. Então, essas arestas são todas iguais. Vamos chamá-las de A. A diagonal do cubo, ela vai seguir a mesma ideia. Mas ao invés de A, B e C, vai ser A. Então eu posso resumir isso aqui como, vamos apagar isso aqui, posso trabalhar como diagonal ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Espera lá, mas A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado nada mais é que 3A ao quadrado. Então, vou simplificar isso aqui, escrevendo assim, 3 vezes A ao quadrado. E agora eu posso pensar que o A ao quadrado sai da raiz. Então, eu tenho A que multiplica raiz quadrada de 3. E aí, posso ver isso lá no slide, a diagonal do cubo ser A raiz de 3. 2 itens importantes a lembrar. Nós falamos lá no começo do semestre da diagonal do quadrado, que era lado raiz de 2. E agora a diagonal do cubo é aresta raiz de 3. Lembre-se sempre dessas 2 informações, elas serão extremamente úteis em vários exercícios que nós vamos resolver. E por falar em exercícios, agora vem 2 exercícios e eu vou falar deles no próximo vídeo, beleza?